Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus. Livro segundo Crônicas, é um livro, não é uma carta, né? Se fosse uma carta, seria segunda. Mas é um livro, segundo Crônicas, segundo Reis, segundo Samuel, não é assim? Tudo é segundo ou primeiro. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Diz assim a narrativa: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão, guarda esta expressão, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Guarde essa expressão, de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, guarde aí, a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus responde à oração. 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, de Benaía, de Jeiel, de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam uma salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor Deus, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo:
Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs em emboscada os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir, exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, se atacaram mutuamente. Quando os homens de Judá chegaram a um alto lugar, de onde eles poderiam ver o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia sobrevivente algum. Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres tanta riqueza e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar, e levaram 3 dias para juntar todo o despojo de tanta coisa que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a palavra do Senhor, ó Deus, ela nos dá elementos que transcendem, ó Deus, a nossa compreensão e até mesmo a nossa metodologia. E por isso, ó Deus, nós nos aproximamos do Senhor pela fé, para, ó Deus, levar esta crença, esse conhecimento ao nosso coração, para que também alcancemos, ó Deus, realização de igual maneira, como a de Josafá e de tantos outros homens da palavra do Senhor. Nesse tempo difícil, ó Deus, cobre o nosso coração com a tua palavra, mas concede-nos, ó Deus, fé, para aplicá-la, ó Deus, ao coração e à vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Esse texto trata inicialmente do desespero. Um escritor, irmão nosso, chamado Søren Kierkegaard, um escritor dinamarquês, autor de uma obra memorável sobre o desespero, sobre o título Anticlimacos. Ele vai escrever por volta de 1849, e muitos dos seus termos, usados por Søren Kierkegaard, vão servir para fundamentar a teoria de Freud sobre o desespero humano. Na visão de Kierkegaard, de Søren Kierkegaard, o desespero é a pior doença que pode alcançar a alma humana. E diz ele que mesmo a morte não é pior do que o desespero. Porque a morte põe fim a todas as coisas, inclusive ao desespero. Mas o desespero corrói a alma humana, dizia Søren Kierkegaard. Destrói o indivíduo. E quando nós paramos para pensar no desespero, seja na cultura egípcia, seja mesmo na cultura bíblica do Velho Testamento, ainda que seja em outros continentes e povos considerados mais primitivos, sempre você vai encontrar o desespero humano tomando conta da alma humana. O desespero, de certa forma, incomoda, tira a esperança, mina a iniciativa, faz com que o indivíduo perca toda a perspectiva e até mesmo perca a visão do caminho que deve ser tomado. Quando nós olhamos para Josafá, Josafá está naquilo que Søren Kierkegaard pode classificar como desespero humano. Porque ele é avisado por um mensageiro seu que 3 exércitos maiores do que o seu exército se uniram. E eles estão vindo, os 3 exércitos, numa união. Os 3 exércitos estão vindo para massacrar o povo de Judá. Josafá percebe claramente que ele não tem saída. Ele percebe claramente que não sabe qual a decisão que tem que tomar para encontrar uma solução. O desespero marca a alma humana exatamente desta maneira. Porque o desespero, primeiro ele tem uma causa. Em primeiro lugar, o desespero tem uma causa.
Neste caso, 3 exércitos estão vindo. Eles são aparelhados melhor do que o exército de Judá. Eles têm em quantidade um efetivo de soldados maior do que o de Judá. Judá, ao perceber, existe uma causa. Todo desespero humano deve, a princípio, ter uma causa. Há alguns que são, por natureza, desesperados, mesmo quando não há causa. A causa de Josafá é que ele percebeu que ele estava em considerável desvantagem. Segundo lugar, o desespero humano elimina você sem que você possa ter perspectiva de se valer dos meios que estão à sua disposição. Josafá olha para o seu exército, Josafá olha para o equipamento bélico que ele possui, ele olha para a localização topográfica que o seu exército está, e tudo isso traz para ele desvantagem. Ele está em Engedi, no fundo do vale. Então, todo o arcabouço considerado por Josafá, reunido por ele imediatamente, dá a ele falta de condições de sair vencedor. Quantas pessoas entram em desespero porque tem uma causa? Às vezes o desemprego, às vezes a enfermidade, às vezes a falta de oportunidade, às vezes a violência. Percebem claramente que há um elemento motivador, uma causa que faz com que você entre em desespero. Quantos de nós, em meio à pandemia, desesperados? Quantas pessoas acometidas pela enfermidade entraram em desespero? Existe um elemento que provoca em você esse desespero. E Josafá então resolveu tomar uma decisão. Diz que reúne o povo, e esse povo vai se reunir. Ele diz: nós temos que pedir ajuda ao Senhor. Nós temos que pedir ajuda ao Senhor. Quando você entra em desespero, e você olha e não há horizontes para que você possa alcançar uma solução, você tem que escolher um método. E o método de Josafá foi buscar socorro em Deus. O que é que desespera você? Eu não sei. Mas posso te dizer uma coisa: busque solução em Deus. Eleja como um método para você buscar solução em Deus. Então o que ele fez? Reuniu o povo, declarou jejum e disse: nós vamos para o templo, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a face do Senhor. E eu acho curiosíssima a oração de Josafá, porque se parece muito com a minha e com a sua oração também. Quantas vezes a gente diz: Deus, eu vim aqui orar, eu quero falar com o Senhor o problema que eu estou enfrentando. O Senhor disse que, a palavra do Senhor me diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente tem esse costume de cobrar a Deus, de lembrar a Deus que Ele também tem um pacto conosco. Você vai encontrar isso inúmeras vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Marta e Maria mandam um mensageiro chamar Jesus, e Jesus chega e Lázaro já está morto e sepultado. E quando Jesus entra em Betfagé, na aldeia em Betânia, em Betfagé, ela vem, se aproxima de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: se o Senhor chegasse antes, ou em outras palavras, Jesus, o Senhor está atrasado. Estou lembrando o Senhor que eu mandei chamar o Senhor 4 dias atrás. Eu estou lembrando o Senhor que eu fiz a minha parte, mas o Senhor não chegou, não esteve aqui, por isso meu irmão morreu. Nós temos esse costume, quando vamos orar a Deus: Senhor, eu consagrei o meu filho ao Senhor, e olha como ele está agora. Em outras palavras, nós estamos dizendo: Deus, eu dei o meu filho para o Senhor, e olha o caminho que ele escolheu. Josafá reúne o povo no templo, e sabe qual é a oração que ele faz? Ele diz: Deus dos nossos pais, o Senhor fez um propósito com Abraão, que é teu amigo, e então o Senhor tirou os moradores dessa terra, e nos deu essa terra para que nós habitássemos nela, e os nossos pais construíram este lugar, e fizeram um pacto com o Senhor,
que se viesse peste, fome, ameaça de fora, invasão do inimigo, nós viríamos a este lugar, iríamos pedir socorro ao Senhor, e o Senhor nos ouviria. Josafá está dizendo: Deus, nós temos um pacto com o Senhor. A pior coisa é você entrar num período de provação e você saber que você não tem honrado o pacto que você tem com Deus. Me lembro de um rapaz aqui da igreja, a família da igreja, hoje ele está em outro estado, e o filho dele foi atropelado. E ele me ligou e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho. E eu disse: vamos orar. Ele disse: ora o Senhor, porque eu estou todo errado e Deus não vai responder a minha oração. E eu disse a ele: mas você pode se arrepender. Ele disse: eu estou me arrependendo, mas ora, pastor, porque eu tenho certeza de que Deus não vai me responder, porque eu estou muito errado. A pior coisa é você buscar a face do Senhor e você perceber claramente que você não tem honrado o compromisso que você tem com Deus, que você se mostra claramente de não ser digno de buscar a face do Senhor. O que Josafá está fazendo no meio do desespero, quando ele percebe que há uma causa, ele começa a buscar os meios e ele toma a decisão de buscar ao Senhor. E o que ele está fazendo, dizendo: Deus, nós temos um compromisso com o Senhor, nós nos reunimos neste lugar, nós construímos o templo para adorar ao Senhor, e nós estamos aqui, Deus, porque nós estamos comprometidos com o Senhor. E o Senhor disse que iria nos responder, e nós estamos esperando a resposta do Senhor. Que coisa boa! Viajei algumas vezes com um dos grandes líderes da nossa denominação, e uma vez estava viajando com o pastor Harold Renfro, que foi pastor aqui durante um tempo. E numa viagem, eu não conhecia aqui a igreja, eu era seminarista, o pastor José Maria de Souza, que também foi criado aqui. E eu lembro que numa das viagens, o pastor Renfro disse ao pastor Walter, que também estava num carro, numa caravana branca que ele possuía. E o pastor Renfro disse ao pastor Walter: eu tenho uma pessoa na igreja em Petrópolis, com sotaque americano, evidentemente. Lá na igreja de Petrópolis, há uma pessoa que quando eu vou tomar a decisão, eu sempre peço que ela possa orar por mim. E aí, no carro nós perguntamos: mas por quê? E ele disse: ela é cheia do Espírito Santo. Ela é muito simples. Era uma senhora já velhinha, mas ela é cheia do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus usa aquela mulher para me aconselhar. E eu fiquei dentro do carro, era seminarista, pensando: quem será essa pessoa? Um homem, um missionário americano, líder de uma junta do estado inteiro, da Geneva, que se aconselhava com uma mulher antes de tomar a decisão e pedia que ela orasse, e ela o aconselhava. Os anos se passaram, e por providência divina, eu vim ser pastor da Igreja Batista de Petrópolis. Eu sabia o nome daquela mulher que ele havia mencionado. E quando cheguei aqui, havia uma reunião de oração, às 8 horas da manhã, e o diácono Willa me disse, antes da escola bíblica dominical: a irmã Alzira dirige a reunião de oração. E eu lembrei do nome da conselheira do pastor Renfro. E eu fiquei sentado ali, o piano era ali embaixo, a plataforma era pequenininha, e eu fiquei sentado ali, quando vi aquela mulher chegar, com o cabelo preso, muito simples, uma roupa que ia até o pé, e ela muito simples entrou, e ela começou a orar com aquelas pessoas. A Bíblia diz que no desespero, no momento do desespero de Josafá,
Deus, o Espírito Santo de Deus, tomou um profeta, e ele então começa a falar com o rei Josafá, e ele diz assim, exatamente assim: então veio por meio da congregação, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e aí ele diz assim: escuta com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. O rei precisava que Deus falasse com ele no desespero dele, para saber que decisão tomar. Eu não sei, tem gente que se sente rei, não é isso? Mas eu quero dizer a você, você precisa ouvir a voz de Deus para tomar as suas decisões. Você precisa ouvir o Senhor para que você possa aprender a decidir. E então diz: quero dizer a você, rei Josafá, moradores de Jerusalém e de Judá, quero dizer a vocês que essa batalha não é de vocês, minha é essa batalha, diz o Senhor. Está resolvido. A partir daí, se você ler o texto e prestar atenção, você vai perceber que o desespero de Josafá acaba. O desespero que estava corroendo a alma, a mente de Josafá, termina. Ele diz: olha só, quero dizer a vocês que nós vamos colocar os cantores à frente, porque Deus mandou, e nós vamos, não precisam lutar, não precisam fazer coisa alguma, porque o Senhor nos dará a vitória. E o desespero acabou. Quando a gente encontra um meio de confiar em Deus, a gente transfere para o altar de Deus o nosso desespero. Transfere. A Bíblia diz que no meio de uma batalha, de uma guerra, os três exércitos, eles entram numa discussão e começam a guerrear entre si, enquanto o povo de Deus observa a batalha. Se você puder guardar isto, eles não guerreiam, eles ficam olhando, o povo de Deus fica observando. É preciso esperar a solução que virá dos altos céus, e Deus quer guerrear por você. No meio da pandemia, Deus quer guerrear por você. Eu tenho dificuldade de ver o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Josafá colocou o rosto no chão, o rei, e clamou ao Senhor. Quiséramos nós que neste tempo, os presidentes da república, das repúblicas, os reis, os governantes, estivessem com o joelho no chão, pelo menos com a boca fechada, abençoando o povo brasileiro e as outras nações da terra, os outros povos da terra. É preciso clamar, é preciso esperar a solução que vem do Senhor. Alguma coisa desespera você, te preocupa, te incomoda, corrói a sua alma? Posso te dizer uma coisa? Tem solução. Confie em Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Entrega ao Senhor. Seja o que for, coloque nas mãos de Deus. Peça a Deus. Jejue, ore, ajoelhe, coloque o seu rosto no pó, mas busque a solução em Deus. De um monte pequeno, a nação de Israel e de Judá observava o vale de uma grande multidão, só que agora de cadáveres.
eles estavam mortos, espalhados pelo vale. Durante 3 dias, o povo de Judá e de Jerusalém recolheu riqueza, despojos. Os acordos colocados em tempo de guerra, para evitar a guerra, implicava na cessão de toneladas de ouro, de pratas. Israel, o povo de Judá e de Jerusalém pôde recolher tudo isto, porque o grande inimigo estava morto. E ainda o povo de Deus pôde recolher o que sobrou da guerra. Quero dizer a você que você pode recolher o que vai sobrar da sua guerra, se você confiar em Deus. Você pode recolher e ter as mãos cheias, se você estiver disposto a entregar a sua batalha nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Deus, as pessoas que nesta manhã estão ouvindo essa mensagem, e onde quer que essa mensagem possa chegar, que o Senhor possa abençoar vidas, ó Deus, que nesta manhã vidas sejam transformadas pelo Espírito Santo do Senhor, que pessoas em meio ao desespero saiam vencedoras pela manifestação do Espírito Santo. Que seja, ó Deus, um dia de batalha, mas de vitória em nome do Senhor, em que teu povo, teus filhos, possam ter as mãos cheias do resto desta batalha. Ouve, ó Deus, a nossa oração e abençoa-nos, ó Deus, pois nós temos um acordo, um pacto com o Senhor. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.